Sejam bem-vindos, pessoal. Boa noite. Essa é mais uma live do Movie Hub. Essa é a quinta live que nós estamos fazendo e nós temos uma pessoa aqui conhecida do mercado, que é o Juliano Kimura. Vamos falar um pouquinho aqui sobre venda mais com IA, o futuro do negócio. Bom, muita gente fala por aí que essas questões de IA nunca vão substituir pessoas, a questão de humanização, empatia e tudo mais sempre vai ser inerente a um ser humano, mas tudo isso nós vamos tirar aqui dúvidas, vamos polemizar um pouquinho, pode ser? Com certeza. Vamos polemizar alguma coisa aqui, Juliano, mas antes de a gente começar, gostaria que você se apresentasse para a galera aí que está nos assistindo, por favor. Tá bom, obrigado, Fabiano. Cara, é uma honra estar aqui com vocês. Meu nome é Juliano Kimura. Eu estou trabalhando aí nesse mundo digital há um bom tempo, eu vou dizer desde 2002, mais ou menos, né? Poxa, Comecei no mundo dos games, ali nos mundos virtuais, Ragnarok Online, Tibia, Priston Tale, Second Life. Passei pela indústria de games, cheguei no universo de redes sociais, né, onde eu trabalhei no Facebook em 2014 e 2015, sendo responsável por ensinar empreendedores do Brasil inteiro. Viajei todas as feiras do empreendedor do Sebrae, pelo Brasil, falando sobre o uso da rede social para negócios, né? Fui eleito 2 vezes melhor profissional de redes sociais. A gente ganhou alguns prêmios no Social Media Week Awards sobre performance e aplicabilidade, né, com alguns cases tipo Vila Sésamo, Logitech, etc, né? E ao longo desses últimos 3, 4 anos, eu comecei a me perguntar um pouco sobre será que a internet parou de evoluir? Fiz um curso no MIT sobre transformação digital e aonde eu aprendi muito sobre machine learning, deep learning, isso um pouco antes do boom do ChatGPT, né? E foi aonde eu comecei a enveredar aí para inteligência artificial e tecnologia blockchain, né? perfeito, perfeito, Juliano. Bom, uma carreira vasta aí, bastante conhecimento para a gente poder extrair aqui para os nossos ouvintes, pessoal que está nos acompanhando. Então, aqueles que estiverem acompanhando, quiser compartilhar esse conhecimento, pode compartilhar o link dessa live, pode estar convidando as pessoas aí. Tem muita gente que ainda não nos segue, não está participando da comunidade Movie Hub, tá? É só para que vocês possam ter uma ideia, a Movie Hub é uma comunidade, não é da Austin Movie, mas é uma comunidade que nós temos diversos empreendedores, então empreendedores, potenciais empreendedores, profissionais de startup e investidores. Então a gente está mais ou menos um mês e um pouquinho aí com essa comunidade, e isso faz com que a gente busque questões de fato, de verdade, que a gente busque ali fazer negócio de verdade. Já nós temos alguns track records nesse um mês e pouco, né, de pessoas que fizeram matching ali, negócios, e é claro que a gente quer utilizar um pouquinho do seu conhecimento, da sua experiência também, Juliano, para que a gente possa avançar. Então, essa live vai ser dividida em três partes, tá, pessoal? Então, para que vocês entendam aqui a nossa dinâmica, a primeira parte vai ser sobre o Juliano. Então, nós vamos explorar um pouquinho quem que é o Juliano, o que o Juliano faz, sobre a família, né? Talvez, não sei se vão ter questões polêmicas e tudo mais, mas do Juliano... Tem um monte. Tem bastante? Bom, Tem. legal. Você falou uma coisa nos bastidores aqui, né, quanto à questão de haters e tudo mais. Sim. Isso impulsiona muito, né, a questão das redes sociais, Hum. né, mesmo para o lado positivo. Bom, enfim, vamos falar um pouquinho do Juliano. Segundo ponto, nós vamos trazer contribuições das IAs no setor comercial. Então, para quem está buscando aí uma diferenciação, buscar menos encargos trabalhistas, mesmo processos trabalhistas, automatizar e tudo mais, então você está na live correta. E o terceiro ponto, para a gente finalizar aqui, vamos falar um pouquinho de tendências de IA no mercado em geral. E aí eu acredito que algumas empresas aí que você já estudou no mercado, talvez aquelas que são voltadas para um segmento que você trouxe aqui também sobre blockchain, eu acho que vale a pena a gente citar. Lembrando que aqui nós não defendemos, tá? A princípio nada, nós estamos aqui trazendo conteúdo para que vocês, como profissionais, vocês como empreendedores críticos, analisem o melhor caminho para que vocês possam seguir também. Mas vamos começar então. Juliano, fala um pouquinho sobre você, sobre a sua família, quem é o Juliano. A gente estava falando aqui mais cedo sobre o Caican, né, que são lugares ali
de orientais, onde sim, isso no Japão é muito normal e no Brasil tem muitos kaikans no Brasil espalhados, né, pessoas que se unem ali por um propósito, por uma questão de fortalecer mais os laços orientais. Mas fala um pouquinho hoje, o Kimura hoje, ele está muito vinculado a esses laços orientais? Como que é o Kimura família? olha, eu cresci dentro de um Kaikan, né, e a gente estava conversando com o Isao aqui atrás também, ele estava comentando um negócio que eu achei curioso, que ele falou que ele sofreu muito bullying na escola. E eu também sofri muito bullying, né, quando eu estava lá no colégio, mas eu sofri bullying do bullying raiz, não do bullying uma zoeirinha já fala que é bullying, né, então Uhum. eu era, excluído de um nível que quando chegou na formatura da oitava série, tipo, eu não fui para a formatura, né. Só que eu descobri uma coisa muito curiosa. Ok? O que você quiser. Voltamos aqui. Isso foi uma coisa que eu aprendi que, se você parar para pensar na geração de hoje, a gente estava conversando aqui sobre como está sendo difícil você contratar boas pessoas e uma boa equipe, e, e você vê que agora as empresas estão olhando mais para o comportamento do que às vezes para hard skill, né? Sim, O cara não precisa ter só hard skill. Se o cara não tiver muita hard skill e não tiver soft skill, o cara não serve, não dura na empresa. sim. Se fala muito em contratar por técnica, né, e demitir por comportamento. O É, comportamento, muitas das vezes, ele sobressai as questões de técnica, né? sim, É sim. isso? Sim, com certeza. Acho que o comportamento hoje, por exemplo, você tem uma pessoa que sempre fala a verdade, ou ela é resiliente, que ela tem um bom caráter. É muito melhor você fazer negócio com uma pessoa assim, por mais que ela tenha menos habilidade, ela aprende, ela tem boa vontade, né? Agora, quando você tem uma pessoa que não tem um bom caráter, que é mau caráter mesmo, essas pessoas não, você não quer persistir nesse relacionamento, né? Perfeito. Juliano, ainda falando um pouquinho da sua vida aí, da sua vida pessoal barra profissional, o Juliano hoje se encontrou também na área de Web3. Hum. Então, eu até costumo brincar, o Juliano passou pela era da informação, era do Passei nas três, relacionamento, passei, justamente, Web 2, né? sim, Relacionamentos, que é a rede, são as redes sociais, sim. e nós estamos falando agora da Web3, que vem com força aí a partir da tecnologia blockchain. Como que você chegou, né? Até porque eu acho que tem uma linha bem tênue quando nós falamos de tecnologias blockchain e inteligência artificial, Sim, sim. né? Eu acho que tem muito Eu congruência. acredito muito que isso vai ser duas tecnologias que vão se contrapor, né? A inteligência artificial, conforme ela evoluir, a gente vai ter uma crise de confiança. A gente vai ter muita informação com qualidade boa, que vai chegar a um ponto que você já não sabe mais o que é verdade e o que é mentira. Eu já estou acompanhando aí páginas no Instagram que os caras começam a mostrar criaturas marinhas que foram encontradas no oceano, OVNIs, não sei o que na É o antiguidade. fim do mundo, o É o apocalipse. apocalipse. Só que você olha, é tudo, como que fala? É tudo IA. É tudo tipo uma IA que gerou os gigantes maias, não sei o quê. Então, e essa crise ela está começando a ganhar força como uma grande onda, um grande tsunami digital. E do outro lado, a gente tem a blockchain, que é conhecido como protocolo da confiança.
Então, se de um lado você tem uma tecnologia que vai minar a confiança, do outro lado você vai ter uma tecnologia que vai dar autenticidade. Então ela vai ser um contraponto entre os 2, e eu confesso que hoje falar de Web3 ainda é um negócio ainda meio místico, né. Mas Tanto por que você fala que é meio místico ainda para porque eu a Web3 ela já existe de há um tempo já. mas não tem demanda. Ninguém sai falando assim: "Eu quero contratar A Web3". única coisa que se fala de Web3 é criptomoeda. E hoje, é assim, o papel da sensibilização, ela está sendo um papel de adoção. Hum. Então, não tem demanda. E eu vou dar um exemplo bem claro disso. Se você me perguntar hoje se o pessoal contrata mais palestras do Juliano de redes sociais, inteligência artificial e Web3, em redes sociais e inteligência artificial é lá em cima. Quando você fala assim, palestra de Web3, zero. Ninguém quer contratar palestra de Web3. Mas será que é porque lhe falta conhecimento ainda para esse tipo de Com público? certeza. Porque, assim, a tecnologia hoje é uma tecnologia que contribui em diversas áreas. Sim, Podemos até no aulão passado nós falamos com um advogado sobre tecnologia de blockchain, blockchain fechada e tudo sim, mais. sim, O próprio governo já utiliza disso para alguns sistemas de segurança, sim, né, tirando toda aquela mistificação quando se fala de tecnologias blockchain voltado sim, para cripto, que infelizmente utilizaram muito para a questão de pirâmide, sim, né? sim. Isso denegriu um pouquinho a imagem do Denegriu Web3. muito e, assim, não, eu estou dizendo que, assim, hoje, se você comparar com as demandas digitais de outras coisas, a Web3 ainda é uma gotinha no oceano. Não que isso não vá se tornar importante. A gente que está navegando na Web3, hoje eu estudo muito mais Web3, eu navego muito mais na Web3, eu sei o quanto é importante e eu não consigo mais enxergar o Web2 como um futuro. Para mim, eu olho para redes sociais, a gente está vendo uma grande enganação, porque você vê, só você provocar, você e usuário, você está usando redes sociais, me diz. Nós estávamos falando sobre a questão do blockchain. Sim, Então, como você chegou ao blockchain, você explicou, beleza, e você falou mesmo que blockchain da ainda demanda. demandas são demandas bem Não, tímidas. assim, perto de mainstream, vamos chamar de mainstream. O que está no mainstream tem uma demanda 99. Hoje a demanda por Web3 é um. Você não tem ninguém pagando pessoas para palestrar, pagando 35.000, 40.000, 50.000 reais. Eles querem pessoas que falem sobre inteligência artificial, fala sobre redes sociais, mas quando a gente fala de blockchain, eu acredito que vai chegar a hora. Sim. Não que não vá chegar a hora. Talvez esteja demorando um pouquinho, mas vai chegar. Então, quando você fala de os movimentos que está acontecendo nos Estados Unidos, aí o pessoal que já está ficando esperto já vê todo o movimento nos Estados Unidos, o que está acontecendo das aprovações das ETFs, o movimento que está acontecendo no Brasil com o Drex. Você fala, cara, tá engatinhando, mas vai estar acontecendo. Mas aí a gente já pode ver outros setores como a parte de seguros, por exemplo, né, a parte de segurança. Então, muitas empresas de cibersegurança estão utilizando as próprias blockchains, né, para trazer uma camada de segurança ali para as grandes empresas. Sim. Então, acho que, claro que a gente foca muito naquilo que é mídia. Então, a É. mídia fala-se de pirâmide, fala-se de cripto Ah, é. no sentido de pirâmide, é o que vai chamar atenção. E agora ficou muito pejorativo. Você falar de criptomoeda é como se você estivesse falando de algum golpe, Sim. né? E aí fica difícil de você explicar para as pessoas que essa tecnologia é segura. Porque você pega até no Round Six lá na segunda temporada, tinha o cara lá que falou Sim, de de criptomoedas e tal, criptomoedas. de uma forma irônica, uma piada, uma brincadeira, mas é esse tipo de informação que chega para o grande público, né? Então esse tipo a gente vai ter que batalhar muito ainda para deixar de ser uma piada e passar a ser. Eu tenho uma teoria sobre isso. Eu acredito muito que
as grandes mudanças de blockchain, elas vão acontecer em pequenos silos, em pequenas comunidades, porque a mudança disruptiva mesmo é mais fácil de acontecer em espaços controlados, né. Entendi. A gente da Move nós aplicamos muito a questão de blockchain, principalmente nos sistemas que nós utilizamos. Chegamos ali a investir numa startup que tinha uma criptomoeda que analisava behavior, questões comportamentais para poder atuar como uma mineração, né, Sim, que é a Drivon hoje, tem uma criptomoeda chamada Bitracer, sim. Bitracer não, CryptoMiles. Então eles de certa forma atuam com isso, mas não é tão simples assim. A gente sabe que estamos ali bem no começo, né? Muitos dos veículos de investimento nos procuraram também para que a gente pudesse fazer co-investimentos e avaliações ali em startups nesse segmento. Mas, Juliano, deixa eu te colocar um ponto aqui, já para a gente começar a aquecer sobre a questão de IA. Você falou que enquanto a blockchain nos traz segurança como empresários, empreendedores, a IA, de certa forma, ela dá caso, talvez, para trazer muita questão de deepfakes, para a gente fazer questões que acabam enganando um usuário, um consumidor. Sim. A primeira pergunta aqui sobre o impacto da IA nas vendas é o seguinte: como que você vê, né, todo esse impacto, a relevância da inteligência artificial no mercado de vendas hoje? Ela contribui bastante ou ainda tem prejudicado no sentido que nós estávamos falando anteriormente sobre, né, trazer todas essas questões que conflitam, até mesmo questões éticas? Olha, eu li uma vez um artigo falando assim, como que era em inglês? "We don't give a shit if you are using AI". É basicamente assim, ninguém liga se você está usando inteligência artificial. É a verdade, assim, se você chegar no grande público e nas pessoas, naquelas senhoras que estão em casa usando internet, redes sociais, a grande maioria das pessoas não liga se é feito por inteligência artificial ou se é feito por, um ser humano, né. Eles querem saber do resultado final. Então, os pequenos empreendedores, eles vão aproveitar bastante essa onda. E eu vou fazer um paralelo, tá. Toda revolução digital, ela já aconteceu anteriormente. E quando a gente fala disso, eu vou fazer um contraponto com a rede social. Quando você começou a usar a rede social para negócios, a discussão que você tem, se pode ou não pode, o que que é certo e o que não é, é a mesma discussão que a gente está começando a vivenciar agora, tá? Lembrando que a gente teve movimentos que a gente chama hoje de empreendedorismo instantâneo, que tem a ver com os empreendedores de aplicativo, tá? Sim. Então você pega, por exemplo, a cultura do gig economy, que foi muito forte. Se você traçar um paralelo, é muito parecido com o que a gente está vivendo hoje, porque o gig economy, você tinha plataformas que você podia contratar coisas por $5, tipo Fiverr, eram várias, Sim. né? E aí, naquela época, o pessoal falava de uma precarização da mão de obra, e não sei o que e tal. Todo esse movimento que aconteceu aqui é o mesmo movimento que a gente hoje está vendo na IA. Você tem o pessoal que está estudando a IA, você tem o pessoal que está usando a IA, e você tem o pessoal que está preocupado com a IA, né? Quem está preocupado com a IA, hoje está fazendo uma previsão de coisas que, na minha opinião, eles nem entendem o que que é, né? Porque é uma preocupação, por exemplo, que eu vejo em algumas discussões, que é você não criar uma regra, uma lei que vai ser over, ela vai ser demasiado. Porque hoje, quem estava estudando sobre as leis que estavam vindo para projeto de lei da IA, né? Você pega o projeto de lei do Brasil, ele é o projeto de lei de inteligência artificial da Europa, porque a gente sempre tende a pegar o modelo europeu, né? Sim. Da GDPR para LGPD,
E eles pegaram o modelo da Europa e acrescentaram mais uns 40 e 50 pontos ali, além do que já estava escrito lá. Então você lê isso, você fala assim, cara, você tem um projeto de lei que tem um monte de punição, responsabiliza um monte de gente dos atores que usam a IA, mas e o fomento? Você vai punir todo mundo e, se vo- e a discussão sobre o fomento? Nada. Zero. Isso eu acho errado. A IA ela serve para esses grandes atores talvez a tal ponto de que quando não mexe comigo, ok, mas para os outros eu tenho que, de certa forma, ali criar algum tipo de parâmetro ou lei para poder regular, né? Sim. Evidentemente que é um assunto polêmico, a gente sabe. Sim, A semana passada acho que foi aprovado na Europa, né? Essa regulação da IA, né? E claro que talvez o Brasil esteja até buscando informações. Você falou e nós temos aí acompanhado também todas as questões de propostas aqui, sim, no Brasil. Ah, eu leciono na XP Educação para Executivos, no MBA, e lá a gente fala sobre IA. Eu acho que a primeira disciplina do curso lá é Fundamentos de IA, e um dos pontos que eu trato bastante com esses empresários é com relação às questões éticas. Eles ficam preocupados. Evidentemente que tem lógica o que você falou, né? Quando nós falamos de negócio, nós estamos falando de, cara, eu quero, é claro, de novo, obedecendo as questões éticas, tá? Mas eu quero ganhar mais, quero vender mais, lucrar mais, ter menor custo, sim. né? As pessoas estão utilizando a IA devidamente usando a IA de forma correta e não estão preocupadas em muito naquelas que estão fazendo É, pesquisas e talvez trazendo polêmicas ali, né? É isso que é, você. é que eu imagino assim, tipo, a IA tá fazendo muita coisa, coisas absurdas, né? Coisas produtivas, né? Eu vou pegar o exemplo daquela série da Disney hoje. Hum. Você tem uma série da Disney que saiu da Marvel, que era, acho que é Guerra Secreta, Invasão Secreta, que eles fizeram toda a abertura com inteligência artificial. E aí os caras começaram a boicotar, começaram a fazer um levante contra aquela série, né? Eu acho isso, hã, na real, uma perda de tempo, né? E eu vou fazer um paralelo. Você não questiona alguém se a pessoa está usando o Adobe Photoshop, o Premiere, sei lá, o Final Cut. Todo mundo está produzindo vídeo ali, mas você não questiona qual é a ferramenta que a pessoa está utilizando. Não é o meio, mas você quer o resultado. É, e você não fica se perguntando se a pessoa está usando um programa ou outro, ou uma IA ou outra, porque a IA é a ferramenta. E ela deve ser considerada a ferramenta, ela não é o fim, ela é o meio. Sim. E aí você pega um tipo de discussão como essa, hoje o pacote Adobe, eles estão implementando IA em todos os pacotes deles. Então você vai agora, tipo, fazer uma diferença entre quem está produzindo com o pacote Adobe com IA, de quem está usando sem? Isso para mim não faz o menor sentido. Você vê assim, para a área de vendas hoje, para o mercado corporativo, Juliano, que a IA hoje ela tem um papel muito mais importante do que, por exemplo, nós citamos a blockchain logo no início, para quem está chegando agora, porque a blockchain entrou numa questão de, cara, porque a gente sabe que toda tecnologia, tudo aquilo que é novo, as pessoas vão utilizar, começam para o bem, é claro, sempre vai ser feito para o bem, mas vão levar para um lado do Eu acho mal que depois. começam pelo mal. É? Você acha que Opa, começa pelo mal? certeza. É igual antivírus? Não, ó, ó, pensa bem. Tudo que a gente tem na internet está disponível. É mais fácil fazer o certo ou mais fácil fazer o errado? Pensa, O errado você não precisa seguir regras, você não precisa seguir leis. O certo é mais difícil de você fazer. Então, a velocidade com que você faz as coisas corretas, ela sempre está atrás das coisas ruins. tá. Então é esse o motivo por exemplo, a blockchain não despontar tanto quanto a questão da IA? Com certeza, com certeza. É muito mais fácil.
Se você faz um negócio, um projeto de blockchain, todo regulado, todo bonitinho, stablecoin, lastreado e etc, tal, com contrato, tudo bonito, e você compara com o projeto de meme coin, o projeto de meme coin já lançou. Eles investiram tudo em landing page, marketing, não sei o quê, o negócio bombou. Agora, o seu projeto que está todo bonitinho, documentado, white paper, impecável, não vai, não avança. Então, e aí a tecnologia, ela é sempre o meio. Então, ela vai servir para o bem e vai servir para o mal. Se você comparar com a IA, eu fiz uma análise de 50 das 50 maiores plataformas de IA, e você sabe que das 50, 12 são para namoro e relacionamento e coisa adulta. Então, se de 50, 12 são para você criar namorada de IA, a gente vai ter um problema. A gente vai ter um problema. Qual vai ser o problema? Você vai chegar um momento que você vai ter tanto influenciador, tanta influenciadora, OnlyFans, um monte de coisa adulta que você não sabe se aquelas pessoas, aquelas meninas, aquelas mulheres são de verdade. Entendi. E o mercado que mais. Você sabe o que é curioso, Naga? O, o mercado adulto sempre é vanguardista. Quem popularizou o VHS foi o mercado adulto. Quem popularizou boa parte das mídias, e inclusive tinha um vídeo muito bom que conta a história da internet, e tem um vídeo que fala Internet for Porn. É para pornografia. O mercado pornográfico hoje, se você pegar em tempo de consumo, ele é maior do que qualquer coisa na internet. Qualquer coisa na internet. Então, quando você pensa nisso, a IA ela vai agir primeiro nesse sentido. Então, o que que o pessoal está fazendo? Está criando influenciadora, sabe? Toda bonitinha tal, e fazendo um monte de Instagram, TikTok, etc. Vai chegar um momento que a maior parte das influenciadoras e influenciadores vão ser IAs. Esse vai É, ser o primeiro mercado. esse é um mercado grande, né? Eu trabalhei bastante tempo em Dourados, Mato Grosso do Sul, e lá o pessoal fala que é a região que mais tem microinfluenciadores. Na época, 4, 5 anos atrás, o pessoal já estava falando algumas coisas de IA ali. Isso aí é uma reportagem, claro, que impulsionou mais ainda o ramo de microinfluenciadores ali, que alguém criou uma IA na Europa, né, de uma mulher que não existe, né, uma moça, e ela começou a faturar por mês 7 milhões de euros. Uau! Essa IA, sozinha ali, né, fazendo propaganda e tudo mais, e tinha fila de espera, pessoas que queriam ali contratar, né, essa Sim. influenciadora que não existia. Sim, que legal. Dourados virou um polo lá. Você sabe que eu fiz o maior circuito de transformação digital, partiu de Dourados. Dourados, Foi. segunda maior cidade do Mato Grosso do Sul. Sim, partiu de Dourados. Na época, eu não lembro que ano que era. Eu parti de Dourados, comecei o circuito em Dourados, terminei em Dourados. E lá tem uma faculdade muito forte. Foi onde eu comecei a falar bastante sobre transformação digital. Unigran, Unigran, isso. sim, sim. Nós trabalhamos lá na Unigran, né? A A gente professora montou, lá é amigaça minha, me chamou é, várias vezes para palestrar lá. A professora, foi um dos lugares que eu tive mais presente hoje no Mato Grosso do Sul, né? Talvez seja coincidência, não sei, mas é. não, mas sim, eles estão não somente no Mato Grosso do Sul, uma das maiores faculdades ali, mas eles estão presentes em 15 países também. Então, Uau. eles estão com polos, acho que foi um dos primeiros, quando começaram a abrir polos para brasileiros fora do país, eles foram os primeiros. Não, e lá tem três comunidades indígenas, são as três maiores comunidades indígenas, é lá em Dourados. Sim, a segunda maior urbana é em Dourados. Nossa, é coisa de louco lá. Pois Mas é. legal, Juliano, vamos lá, perguntas aqui do pessoal. Uma quentinha aqui. Pequenas empresas e autônomos podem competir com grandes marcas utilizando IA ou tecnologias que favorecem somente os grandes? A gente Pe- consegue fazer essa. Pequenas empresas estão na frente dos grandes. Aí só me explica. A gente já sabe, mas eu acho que é bom
deixar claro essa questão do que o pequeno consegue escalar muito rápido, depois o grande talvez tenha exato. essa Não, parte de engessar. tem E aí tem um muito a ver com as questões do movimento de startup, por exemplo. sim, tem Vamos não lá. só isso, mas assim, tem uma amiga minha que ela falou uma frase que eu levo em toda palestra de empreendedorismo, que é o seguinte: "Às vezes é melhor ser a cabeça do camundongo do que o rabo do leão", né. As grandes e esse movimento que eu tô falando: "Ah, as pequenas vão usar mais a IA", com certeza, tá. E isso historicamente já aconteceu antes. Quando você fala sobre adoção de tecnologia, quem é mais rápido? "Ah, eu vou produzir um site, eu vou colocar uma rede social no ar". O pequenininho, ele precisa consultar uma pessoa, ele mesmo, que é o microempreendedor individual, ele só precisa criar a página. Cara, a grande empresa, o cara tem que fazer 3 reuniões para decidir em que rede social ele vai entrar, qual é o tom que ele vai usar, o que eles vão publicar, quem é a pessoa que vai trabalhar nisso, A a narrativa. narrativa, quem vai responder os comentários. E aí sabe o que acontece? Eles fazem 10 reuniões, eles lançam a rede social, no primeiro comentário negativo, o dono manda tirar do ar e fecha tudo. A IA vai ser assim, ela vai funcionar do mesmo jeito. O vendedor de hot dog, esse vai usar IA. O cara, a dona da joalheria, a vendedora de cosmético, essa vai usar IA. Ela vai adotar tipo para ontem. Vai fazer conteúdo, vai melhorar o visual, vai deitar e rolar. As grandes, eles estão montando centros de pesquisa, e aí, nossa, precisa contratar a ferramenta e chamar não sei quem. "Ai, será que a gente usa essa? Será que a gente usa aquela? Não, vamos decidir". Enquanto isso o pequenininho já cadastrou, já contratou, já está fazendo imagem, está fazendo toda a grade de conteúdo de redes sociais através da IA, está fazendo tudo. Pega as hashtags, etcétera, planejamento, ele está fazendo tudo lá. E ele não consultou ninguém. Então, eu acho muito louco isso, porque você está democratizando a tecnologia, mas os grandes sofrem mais que os pequenos nesse nível de adoção. É bem aquele movimento que nós entendemos de startup, né? Quando o movimento de startup chegou com força, principalmente considerando as grandes dificuldades, vamos pensar assim, as crises mundiais, seja mobiliária, econômica, pandêmica, a gente viu que a força que uma startup tem de ser resiliente, mudar rápido, Sim, por meio de MVPs, por meio de pequenos testes, e aí pivotar, né. pivotagens, né, de uma forma mais dinâmica, Uhum. contrapõe aquilo que do outro lado nas grandes empresas a gente tem que olhar para os PDIs, Sim, pesquisa, desenvolvimento e inovação. Grandes, nada contra, mas grandes empresas com uma equipe muito inchada, sim, né, pesquisadores, também nada contra, mas que precisam de passar por diversos testes. sim. E sobre o mercado, nós estamos falando que é sobre a pessoa, é sobre a gente entender a cabeça da pessoa e fazer testes muito mais dinâmicos para que a Sim, gente possa ter um feedback e já corrigir. Então, a startup ela é muito mais dinâmica e aí eu faço uma alusão na questão da IA também, sim. né? Se você me permite, Kimura, eu lembro que no passado a gente falava assim, eu começando a minha vida de empreendedor, eu falo assim, olha, eu vou arriscar porque eu não tenho nada a perder mesmo, né? Eu vinha de uma família bem humilde, não tenho nada a perder, eu vou arriscar. Se eu perder, não perdi nada. Exato. Então, pensa a cabeça do pequeno empreendedor, ele tem menos do que um grande que tem talvez acionistas, tem uma Uhum. grande prestação de conta, uma governança pesada. Ele fala assim, eu vou arriscar. E nesse arriscar, ele começa ali a acertar e o que ele erra, os pequenos erros, ele acaba ajustando ao longo do tempo, né, de uma forma dinâmica. Ele não tem que ficar pedindo bênção para um monte de gente. Sim. Né, e isso para mim é a maior força dos pequenos, né, porque você vai pegar, assim, eu estou imaginando que a IA e você já começa a estudar, por exemplo, produção de vídeo. Você tem o Kling, você tem o Sora, você pega essas IAs, vai chegar um nível
que você vai, por exemplo, você tem um carrinho de hot dog, o cara vai fazer um comercial de TV de hot dog, mas numa qualidade absurda, sabe? E aí, imagina o seguinte, se o cara tem essas ferramentas e o cara é um vendedor de hot dog, o cara começa a competir com o McDonald's. Mas no nível de comercial, assim, nível de qualidade, ele vai ficar atrás do McDonald's. Ele vai ter uma produção similar, né? Não tão boa, talvez, mas a IA está começando a permitir isso, né? Legal. Ô, Juliano, sempre falando dessa questão de perfeição, de marketing e tudo mais, vou pegar uma pergunta aqui que vem da Adriana Guimarães, que está nos acompanhando. Um abraço, Adriana, né? Sempre está ali engajada na comunidade, falando conosco, fazendo negócio de fato ali dentro da comunidade Move Hub. Ela coloca assim: qual a opinião, né, em relação ao marketing feito pela IA, com imagens absolutamente perfeitas que fogem da imperfeição do que é real? Essa é uma pergunta. Pode gerar alguma insegurança no cliente que pode sentir uma propaganda enganosa? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Só que aí eu quero levar para um outro lado, tá? Eu dou palestras pelo Brasil inteiro falando sobre inteligência artificial. A inteligência artificial, ela vai exponencializar qualidade e velocidade de produção em praticamente tudo, texto, imagem, etc. Por exemplo, eu falo de gestão de projeto. Tem uma plataforma chamada Git Project, que você consegue criar gerenciamento de projeto com IA, né? Aí você tem um outro que é já de produção de texto, produção de imagem, só que eles estão criando uma linha. Essa linha, ela vai ser substituída por uma grande IA, que é o que o pessoal está falando de tendência que vai acontecer esse ano, que é a inteligência artificial geral, né? Isso vai acontecer, o Sam Altman já mencionou que vai acontecer esse ano. Quando isso acontecer, a AGI, ela vai ser uma IA que vai ser boa para tudo, Hum, em nível de capacidade de ser humano. A produção, ela exponencializando, a diferença entre o pequeno empreendedor, ele tá utilizando isso no dia a dia, isso para ele é uma coisa que tem um valor inestimável. Então ele precisa pegar essa ferramenta e ele é mais fácil de adotar isso. Eh, Hoje se pega, por exemplo, o próprio ChatGPT, ele já separa os projects, os agentes e o MyGPT, onde as pessoas estão criando os sim. processos. E vai chegar um momento que você vai criar uma pequena microequipe de agentes, é um agente que vai produzir vídeo para você fazer o marketing digital, é um agente que vai fazer as imagens para sua publicação, é o cara que vai fazer o roteiro e o outro que faz o copyright, e todas elas estão interagindo entre elas em um grande fluxo. Só que elas vão ter diretamente acesso à rede A social. rede social. Então, qual que é o problema? A gente pode banalizar a rede social num nível que é o que aconteceu com o e-mail. Se você olhar sua caixa de e-mail agora, quantos e-mails foram escritos por pessoas? Deve ser 1% de tudo que você recebe. Só que o desafio agora, e eu concordo com a pergunta, é muito boa, porque você vai ter que passar por um processo que você vai tirar a pessoa do digital e ela vai precisar de muito mais contexto e autenticidade, e o marketing vai se tornar muito mais marketing de experiência. De experiência.
Experiência, pô. A gente fala muito nessa questão de treinamento, de alta performance e tudo mais. Hoje a gente não vende nenhuma ferramenta, nenhum método, nenhuma estratégia escrita em livros. A gente está vendendo, né, toda uma questão de experiência. E aí é claro que cada treinamento vem uma experiência. A experiência é uma tendência, Sim, porque pensa o seguinte, da primeira revolução industrial para o que a gente está chegando hoje, o mercado que mais cresce no mundo é o mercado de entretenimento. sim. Isso é estatístico, é número, tá? O mercado que mais cresce. Por quê? Porque o ser humano, ele está produzindo coisas com cada vez mais menos tempo. Então, antes fazia sentido você trabalhar 8 horas. Hoje faz tanto sentido trabalhar 8 horas. Talvez faça sentido eu trabalhar 2 horas, 3 horas. E hoje você já tem pessoas que têm duas, três profissões simultâneas. Antigamente não era possível. Hoje já é. Eu acredito muito que no futuro a gente vai estar minimizando tanto o tempo de produção que a gente vai ter que dedicar mais tempo para experiência e contexto. Esse é o desafio, de você trazer e encantar a pessoa. Legal, você vender um produto, serviço, você tem que agora dedicar tempo para o presencial, para a experiência. Experiência do usuário ali. É muito mais importante a experiência, o relacionamento, do que o conteúdo em si. Legal. Ô Juliano, vamos lá. Todo mundo que vem para nossa live aqui, geralmente oferece alguma coisa para quem está assistindo, para quem vai assistir depois. E aí eu vou te provocar aqui. Nós não tínhamos combinado isso, Sim, tá? Mas eu até no Stories antes eu falei assim, ó, pessoal, a gente vai ter um brinde, alguma coisa assim. Não tinha combinado com você, mas eu te provoco aqui. O que que você poderia? Você citou algumas ferramentas de IA aqui, sim. principalmente para vendas, para marketing, para atendimento. O que que você pode oferecer para quem está na comunidade? Ó, pessoal, quem tiver na comunidade já manda uma mensagem aí, eu quero o top segredo, tal. A gente vai mandar uma planilha com as top 50 ferramentas que eu já testei, eu já aprovei e fazem diferença hoje na sua vida como empreendedor. Então, são ferramentas desde cortes, imagem, transmissão ao vivo, copyright para conteúdo, são ferramentas que vão fazer diferença hoje na sua produção para você realmente obter resultados. E tem comentários meus em cada ferramenta, que são ferramentas que eu olhei no meu dia a dia, e hoje para você ficar testando todas, pessoal, vou te falar que consome tempo, tá? Hoje tempo é a coisa mais Muito importante que você importante. tem. Sim, com Então você certeza. fez toda uma curadoria ali em 50 ferramentas que Sim, você já possivelmente utiliza no seu dia a dia também, e você vai deixar isso gratuitamente para quem está nos assistindo, quem está perfeito. acompanhando então, pessoal, para quem está aqui nos assistindo ou vai mandar para algum amigo, uma amiga, algum empreendedor, fale, tem que estar na Movie Hub, moviehub.com.br, tem que estar cadastrado ali. Nós vamos disponibilizar lá uma sessão, vou falar com a Evelyn, que é a nossa líder de comunidade, para disponibilizar uma sessão ali. Você coloca lá e se alguém tiver alguma dúvida sobre essas ferramentas e tal, nós vamos fazer até um aulão depois com o próprio Kimura, pode ser? Pode ser, pode Combinado, ser. então. Então, prosseguindo aqui, algumas perguntas. Nós temos a pergunta aqui do Pedro, que fala assim: como a IA pode melhorar o atendimento e o suporte ao cliente? Falando Nossa, de. Que esse é aí um bom. tem tudo a ver com experiência. Nós estávamos falando até agora de Eu, relacionamento, eu experiência. testei uma ferramenta recente, que inclusive ela está no top 3 hoje das mais usadas em navegador, que é uma ferramenta chamada Character AI. Foi assustador, foi assustador. Você consegue pegar e criar uma série de roteiros, alimentar com 32 mil caracteres o jeito que você responde e a base de conhecimento. E você consegue fazer um negócio muito mais louco, que é você colocar a sua voz nela. A partir desse momento, imagina um atendimento que o cara vai te ligar e você vai conectar com essa IA, ele automaticamente ele vai conversar com a pessoa com a sua voz, com a sua entonação, respondendo sobre o seu produto, respondendo sobre o seu serviço. E se ele não souber responder, ele pode chegar e falar assim, ó,
Caso você não tenha ficado satisfeito com essa conversa, tal, você pode mandar um e-mail para mim que eu vou responder, ou você me manda uma mensagem no WhatsApp. E ele passa o número do WhatsApp, ele passa o link. E isso ele consegue fazer com a sua voz. Então, vai chegar num nível que você literalmente não precisa nem atender telefone. Ou o próprio atendimento, ou participação de uma reunião, ou uma videoconferência, ele vai ser realizado por como se fosse uma espécie de clone digital. O seu clone digital vai participar da reunião, vai fazer perguntas, vai fazer a ata da reunião, vai fazer tudo o seu comportamento numa reunião. E vai ser impossível você distinguir se é uma pessoa ou não que estava ali. Que legal. Falando de questões de reconhecimento de voz, né, de backup, porque tudo isso depende um pouquinho do treinamento, de como você faz, e a gente sabe muito bem que hoje um cara que trabalha como engenheiro de prompt e tudo mais é um cara que é muito bem visto no mercado hoje, principalmente pensando em tecnologia. Nós temos até uma startup, inclusive investida nossa, chama Stack, e eles desenvolveram uma IA, só para que ter uma ideia, que era para um grupo de senhoras artesãs que iam para Bogotá. Imagina, um outro idioma, pessoas mais simples que precisavam ali, às vezes, de fazer um relatório, porque ela tem que prestar conta depois de quem está mandando elas para lá. Então tinha que fazer, e aí a gente brinca que são os tios do WhatsApp. Então É, ele criou então essa IA, né, com reconhecimento de voz e tudo mais, e elas iam tirando foto, filmando e narrando. Olha, aqui eu estou no stand de tal e tudo mais. No final, depois quando terminou a feira, ele gerou já um e-book de cada um ali, né? E é muito interessante porque a gente sabe que essas questões já é universal, não tem idioma, não tem sotaque. O que a gente pode entender um pouquinho mais disso, Juliano? Porque a IA foi lá e desenvolveu o sotaque nordestino, sotaque mais sulista, e mesmo assim a IA conseguiu condensar um documento ali e, de certa forma, entregou de fato aquilo sim. que elas precisavam, que possivelmente, se elas fossem fazer à mão, demoraria bastante. Sim. Em relação à produção com AI, eu escrevi 6 mandamentos sobre a produção, as regras de ouro, né? Inclusive, eu coloquei no meu blog e tal, julianakimura.com.br, e a primeira delas, as outras 5 você lê lá, a primeira delas é: sempre leia, releia, revise, reescreva o que a IA produziu com seu conteúdo. É a regra número um, tá? Por quê? Porque o grande problema hoje é a pessoa usar a IA para produzir algo e ela não se dá ao trabalho de ler o que ela produziu, porque ela confia 100%. Só que ela esquece que a IA é generativa. Sim. Ela, em alguns níveis, ela vai inventar as lacunas do que ela não conseguiu produzir com precisão. E esse primeiro mandamento, hoje, é o que eu vejo de maior problema em quase tudo. Então, assim, eu acho muito legal quando a gente tem iniciativas assim, e isso vai ser um negócio que vai continuar crescendo, é irrefreável. E a gente tem que ter esses mandamentos. Esses mandamentos, eles vão ser essenciais para que a gente tenha um bom convívio, como se fosse uma netiqueta da inteligência artificial, né? Porque isso, por exemplo, na escola, eu estava conversando em projetos com o Cinep, com algumas instituições grandes, porque eles estão me questionando sobre a adoção da IA na sala de aula, por exemplo. Sim. Já dei 3, 4 palestras sobre o tema. Os professores estão em pânico com isso, porque só que eu olho para eles e falo assim: não tem motivo de pânico. O que vocês estão vendo agora é exatamente o que aconteceu quando vocês viram a Wikipedia. Lembra da Wikipedia? Sim, sim. O pessoal ia lá, dava Ctrl+C, Ctrl+V na Wikipedia e entregava um trabalho. O máximo que acontecia era o pessoal forçar o pessoal a fazer manuscrito. A gente está passando. É exatamente
o mesmo movimento que aconteceu ali. Por quê? Porque sabe o que o professor vai fazer? Ó, você faz o trabalho no ChatGPT, mas você tem que entregar o trabalho manuscrito. E resolve alguma coisa? Não resolve nada. O cara fez o trabalho no ChatGPT e passou a limpo no manuscrito. Ele não pensou sobre o que ele escreveu. Então esse movimento, na verdade, é só mais uma onda. Perfeito. E trazendo toda essa dificuldade, ou talvez toda essa insegurança que as pessoas têm em relação ao IA, a gente está falando muito da porta para dentro, para fora, né, de marketing, visibilidade, a parte comercial, atendimento. Vamos pensar um pouquinho nos bastidores, para quem trabalha com tráfego, por exemplo, tráfego pago. Uhum. Tá? Como que a IA pode ajudar ali na criação de ofertas e analisar muito melhor ali de uma forma personalizada? Porque a gente sabe que tem muitos gaps. Quando os caras criam lá as possíveis PMs, quando as pessoas não chegam ali talvez na persona correta, no perfil correto, como que uma IA poderia contribuir nessa situação? Você pode dividir em duas partes, né? Duas ou três partes. A primeira parte é o próprio planejamento das campanhas, mas isso é uma parte criativa. Você tem uma segunda parte, que é a parte de produção de setup, tá? O que é produção de setup? É quando você vai ter diferentes criativos de diferentes performances para diferentes pessoas. Se você dividir a produção nessa parte de setup, tipo, qual que é a dificuldade? Você que precisa criar uma peça, essa peça precisa ser adaptada em diferentes níveis de criativos e formatos, etc. E até com segmentações aonde, tipo, você vai testar, tem que criar uma versão de cor azul, de cor quente, de cor fria, etc. Só que hoje, para você fazer tudo isso, desse setup, você tem que passar por um design e ele vai levar horas para produzir todas essas peças em diferentes níveis. A IA vai permitir que você consiga produzir diferentes setups, né, a partir de uma única peça em questão de segundos. Então, planejamento, setup e controle de campanhas e otimização, né? Nessa parte aqui, quem já está rodando a campanha por um período mais longo de tempo, ele vai aproveitar melhor a inteligência artificial, porque você vai conseguir pegar todos os dados de, sei lá, 5 anos de campanha e você vai conseguir conectar com a IA para que ela consiga direcionar não só as novas campanhas, como otimizar as existentes, né. Então hoje na minha lista não pode dar tudo de vez, né, então, assim, ó, tá na lista tem as que estão direcionadas para isso, e isso vai estar cada vez mais integrado com autonomia. E essa autonomia que é assustadora, porque basicamente você vai conectar com seu próprio login social e login das ferramentas de anúncio, para dar permissão via API para que as IAs consigam fazer esse acompanhamento e essa otimização. Então, nesse nível de campanha, a gente vai ter essas três formas que vão ser impactadas para a gente ter mais resultados, né? E óbvio que, assim, talvez você acabe eliminando, inclusive, a profissão de Ads Manager, né? Sim. Ou gerente de publicidade. Alguém vai rodar nessa brincadeira, hein? Não, legal. E agora pensando um pouquinho agora para as questões de futuro, de tendências, o Juliano, a gente tem algumas perguntas aqui, inclusive do Gesiel. Ele fala o seguinte: o que podemos esperar da IA nos próximos anos no setor de vendas? Uma vez que a gente está falando muito da questão comercial aqui, fique à vontade para citar algumas ferramentas também. Como que eu enxergo o futuro, principalmente na área de vendas, né? A desintermediação já é uma tendência global. Tudo que for intermediário entre a fonte e o comprador vai deixar de existir. Ah, Juliano, mas veja bem, não, sempre vai existir a nunca. Não vai. É ilusão.
né. Hoje o que que acontece? Hoje você tem 1 bilhão de ferramentas. Todas as ferramentas, você tem canais, redes sociais, WhatsApp, Instagram, não sei o que, tal. É um monte de canal, um monte de loucura. Isso vai deixar de existir e vai ter uma desintermediação. Então, tudo que for, tipo assim, entre você e o usuário, tipo site vai acabar. O site como ele é hoje, ele não vai existir amanhã. Não vai. Porque, por exemplo, é uma besteira você ter site. É uma besteira no nível de tipo, hoje vou dar o exemplo do e-commerce. Você já testou um buscador de e-commerce? É horrível. Horrível. Ele não funciona. Ele não funciona. Você pede peça, você pede não sei o que e tal. O que que vai acontecer? Você não vai ter mais o e-commerce, você vai ter o IA e-commerce, que basicamente você vai falar assim: ó, essa daqui é uma foto minha, por favor, recomende looks com as peças que você tem na loja, e ele vai gerar uma foto sua usando roupas do e-commerce e vai só colocar lá, beleza, passa o Pix. O próprio Google já vem fazendo isso há muito tempo, Ah, né, pelo próprio Google Fotos e o seu suite ali de serviços e de produtos, né. Então, quando você armazena alguma coisa no seu celular que está logado com o próprio Gmail, você recebe ali no Google e você pode classificar essas fotos. E aí você fala: "Poxa, facilita a minha vida classificar aqui, porque se eu digitar aqui Fabiano, vou achar todas as minhas fotos". Mas não pensamos que Google já está utilizando disso para que ele possa conectar, e aí, de fato, é aquilo que você falou, não vamos precisar ali, né, de sites, de e-commerce, a gente mesmo vai ser direto realmente com o consumidor ou o cliente potencial. não, eu vou um pouco além até, Fabiano. Imagina o seguinte, imagina que num futuro não muito distante, tudo vai ser IA, tudo. Porque você começa a falar, por exemplo, os anúncios da Apple que vai vir embarcado com ChatGPT. Você vai pegar o Gemini vai estar em todos os produtos do pacote do Google. Copilot vai estar em todos os pacotes da Microsoft. Tudo, se você olhar, tá tudo virando IA. Tá tudo virando IA. Todas as grandes big techs já estão colocando ali as próprias APIs, né, se não utilizando de outras em parceria. Mas não, mas a API vai ser a API é uma coisa que também no futuro vai ser defasado. E eu arrisco dizer que à medida que eu já estou começando a ver os movimentos, que as pessoas estão pegando inteligência artificial e estão integrando com blockchain, e quem vai gerenciar fundos, você vai chegar um momento, imagina o seguinte, uma IA vai ter uma carteira e ela vai ter o seu próprio fundo. Ela vai administrar o próprio dinheiro. E mais ninguém vai ter controle além daquela IA. Ou seja, a própria IA, ela vai ser a autocustodiante dos criptoativos que ela tem. Legal. O Juliano, vamos polemizar um pouquinho mais aqui. Mais que isso. Nas anteriores, nas lives anteriores, nós trouxemos pessoas que falavam muito sobre neurociência, profissionais, excelentíssimos profissionais aqui, falando sobre neurociência, sobre a visão mais humanizada. O que é a IA? Qual que é a influência da IA sobre isso? Né? Há quem diga que a IA, né, a gente pega estudos do próprio Elon Musk, que é um cara totalmente fora, né, de série ali, Sim. ele acaba desenvolvendo coisas para fazer leituras da sinapse, Hum, né, do ser humano e fazer com que a gente controle. A gente sabe que um braço mecânico, uma perna, pode ser, né, pelos impulsos do ser humano ali, pela sinapse. sim. O que que a IA, de fato, nunca vai conseguir fazer, na sua opinião? Nunca, cara, nunca é uma palavra muito forte, tá? Nunca, nunca é uma palavra que eu nunca usaria. Eu não- Porque se você parar para pensar, cara,
A gente não sabe o que vai acontecer daqui 100, 200, 300 anos. Quando a gente começa a pensar que há menos de 100 anos atrás a gente não tinha internet, tá? Há 50 anos atrás a gente não tinha muitas coisas, a gente está falando de uma tecnologia que é extremamente avanços tecnológicos. A humanidade, lembrando, a humanidade tem milhares de anos, né? E a gente conta o nosso ano de calendário em 2000, né? Então, assim, eu nunca diria nunca, porque eu acho muito difícil a gente imaginar como está avançando. Por exemplo, você tem duas novas tecnologias que as pessoas não compreendem na sua totalidade, tá? Uma delas é a computação quântica e a outra é a inteligência artificial. Pode ser que o dia que as duas se chocarem, a gente tenha um negócio ainda mais absurdo. Porque, por exemplo, o pessoal não entendeu ainda a computação quântica. Não é, a computação quântica ela é completamente diferente da computação tradicional. A computação tradicional é binária, você tem zero e um. A computação quântica tem zero e um e infinitas variáveis entre zero e um. E quando você caminha entre zero e um, você não caminha um caminho de cada vez. Você caminha todos os caminhos ao mesmo tempo. Legal. Então, até faz um paralelo, assim, tipo, se você imagina que a computação é como se você tivesse uma floresta e você tem que ir do ponto um ao ponto 2 e você, tipo, vai traçando caminhos, você vai pegando o caminho A, da direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. A computação quântica, ela permite você ir do lado da floresta até o outro lado da floresta, trilhando todos os caminhos simultaneamente. E aí, quando você somar isso com a inteligência artificial, eu realmente não consigo imaginar e o tamanho do salto que a gente vai ter. Tá? E quando eu quero estar vivo para ver isso, porque eu acredito realmente que assim a gente vai conseguir em dado momento começar a emular cérebro, começar a emular redes neurais. Tá no começo? Tá. Tá, porque você pega o cérebro humano não tem zero e um. O cérebro humano, ele tem zero e porque assim, a gente usa zero e um porque ou o bit está ligado ou o bit Sim. está desligado. No nosso caso do nosso cérebro, a sinapse cerebral, ela não é só zero e um. Ela tem a sinapse, mas tem intensidade. Ela tem nuances que talvez na computação Se quântica, aproxima mais. com certeza, com É como certeza. se, por exemplo, em um segundo eu tivesse como decidir zero ou um na binária. E na computação quântica eu tenho, em um segundo, tenho diversas possibilidades. Para talvez se eu errei, eu vou acertar e tenho várias formas de É, acertar. porque se você parar pra pensar, o cérebro humano é um computador muito mais avançado do que qualquer computador aqui, porque você tem a capacidade de lembrar um fato da sua infância em questão de tipo instantâneo. Sim, Ah, lembra de um caso aí que aconteceu com você há 30 anos atrás, você puxa da memória, vral! E aí você fala, puta, uma vez eu fui na piscina lá em Caraguatatuba, e não sei o que, eu lembro disso, 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 e isso tá aqui, você consegue resgatar em uma fração de segundo. O computador, por mais que ele tivesse, tipo, se ele tivesse a mesma quantidade armazenada no seu cérebro, ele não conseguiria fazer esse cálculo tão rápido. perfeito. Ô, Juliano, vamos lá, vamos pensar agora no terceiro setor, né? E eu já tinha algumas perguntas aqui, vou deixar as minhas de lado e vou pegar aqui a do Paulo, que está participando, o Paulo Henrique, ele fala assim: em relação à inclusão e acessibilidade para pessoas com deficiência, qual a visão, sua visão, nesse caso, sobre os atuais avanços da aplicação de IA? Então, nós estamos desenvolvendo alguns, e esse ano, né, todos os eventos que nós vamos desenvolver, nós queremos trabalhar muito a questão de inclusão, mesmo porque a gente está no começo ainda, mas nós Sim. queremos, né, trazer essa questão de inclusão, de acessibilidade. Mas como que a IA pode contribuir? Eu acho que vai ajudar, assim, hoje, se você olhar todos os movimentos de IA, você tem uma coisa que a gente chama de intermodal, Hum, né? A IA, qual que é a dificuldade da IA? A IA, ela precisa de input para poder melhorar o output, né?
exemplos de output e input. Você tem vídeo, você tem imagem, só que à medida que você vai começar a ter, por exemplo, câmera tridimensional de time of flight, ele vai começar a ter capturas de coisas que, nesse momento, a IA não está conectada. Ela não está permitindo ainda, tá? Exemplo de cheiro, né? Tudo isso, imagina que você está alimentando uma base de dados e aí ela precisa de uma forma de conectar com outros inputs e outros outputs. E aí eu acho que a gente entra na discussão do Neuralink, porque, por exemplo, vai ajudar muito Sim, na com certeza. inclusão. Só que se você não tem input e output, como que você vai conectar isso para fazer uma pessoa enxergar, para fazer um surdo ouvir? Você vai ter que ter o quê? Os devices de input e output para poder começar a conectar com a. E aí entra o Neuralink. Eu acho que é amplamente criticado, talvez até de forma injusta, né? Mas eu acredito que o Neuralink já é um caminho de você ter outputs cerebrais para você conseguir alimentar uma. E aí, através disso, você começa a criar as conexões. E complementando o que você está falando, eu tenho mentorado bastante startup ao longo desse tempo que eu estou na comunidade de startups. E nós pegamos ali, por exemplo, lá no Nordeste tem uma pessoa, né, um grupo de cientistas que criaram lá para autistas. Sim. Então, se identifica ali princípios de autismo, por exemplo, a partir de desenhos onde eles leem a questão da íris, por meio de inteligência artificial e alguns neurotransmissores que eles utilizam, né, um capacete a princípio, tá, no MVP, eles conseguem fazer análise e falar assim, olha, ele tem tendências ou ele, né, pode ser analisado como isso ou aquilo. Então, essas questões são bem importantes para uma questão de inclusão também. Pensa da seguinte forma: a inteligência artificial ela vai começar a ter um negócio que já é uma tendência de internet, que é a hiperpersonalização. Só que vai ser tão absurdo que vai ser a hiperpersonalização em tempo real. Então vamos supor que um autista não consegue assistir um filme pela quantidade de impulsos que ele está tendo ali, porque aquele filme ele causa muito input de informação. Agora imagina se você tivesse uma IA que ela transforma o filme em boneco de massinha. Porque aquela pessoa que é autista, ela gosta e ela consegue interagir com bonecos de massinha. E ele conseguiria fazer isso em praticamente tempo real, né? Então, eu acho que vai ter um maravilhoso mundo novo aqui, que a nível de você, por exemplo, você está assistindo um filme, você colocar a sua face no protagonista e assistir o filme como se você fosse o ator principal. Hoje já existe, tá, alguma coisa parecido isso, que veio da Brother, e eu estava lendo um artigo, um paper, né, internacional, que eles estão fazendo é, filmes, cenas personalizadas, onde eles utilizam muito a questão da IA, né, do reconhecimento facial e computação, visão computacional, para Sim. poder desenvolver esses tipos de A cenários. NBA estava fazendo isso também. Sim, Eles estavam colocando sempre, putz, bota lá você na cara do atleta tal, como se estivesse jogando em como se campo. estivesse jogando, justamente. Uhum. Bom, Juliano, a Adriana ainda faz mais outra pergunta. Primeiro, ela comenta, né? Gosto muito de falar que a IA é o HD externo, né, do ser humano. E será que ela, né, a própria IA será o sistema operacional? Uma boa pergunta, hein? Acho que assim, ela vai se tornar já o sistema operacional das empresas. Eu já tenho estudado uma teoria que, por exemplo, você vai ter várias empresas e vai ter várias áreas, só que quando você tiver a necessidade de uma área interagir com a outra, vai ter agentes de IA projeto que vão se conversar, porque você não vai precisar de uma reunião geral. Eles mesmos vão se administrar no projeto. Então, vou dar um exemplo.
O cara foi contratado na empresa. Automaticamente vai ter uma IA do RH que vai falar: contratamos tal pessoa, vai levantar as informações, ele vai mandar um output para uma IA do marketing que vai colocar o funcionário no site, que vai dar a descrição, aí automaticamente vai para a área de treinamento, onde o cara vai receber o onboarding da empresa. Então, vai ter uma forma onde todas essas IAs elas vão gerenciar um projeto, o próprio projeto da própria empresa. Então eu vejo que isso é uma tendência que vai acontecer, é inevitável. Então a IA pode se tornar um sistema operacional, sim, como se fosse Xi, né? Aquela Sim. filme do Ela do Joaquim Fênix, né? Bom, agora eu vou fazer a última pergunta. Estamos partindo para o final aqui, ô Juliano. É claro que vamos convidar você para o aulão ali. Fala um pouquinho do seu curso, que você está gravando um curso conosco aqui na comunidade também, Sim, falando sobre tanto redes sociais, marketing digital, redes sociais, como também a parte de blockchain, que vai envolver ali questões de IA também. Fala um também. pouquinho para a gente. O redes sociais sempre foi minha praia, né? E marketing digital. Eu sou formado em marketing, aliás. Então, para mim é muito natural usar as redes sociais e o marketing. Tanto que eu tenho um livro publicado, que é o Livro Secreto das Redes Sociais, está indo para a segunda edição, onde eu não falo sobre as ferramentas, mas eu falo sobre todos os conceitos e teorias que faz a rede social funcionar. As pessoas ignoram muitos conceitos básicos, muito. Tá? E eu vou falar bastante também sobre blockchain, principalmente para você fugir das ferramentas que hoje não funcionam. Então, quando você fala de blockchain, eu acho muito louco, porque existem também conceitos básicos de blockchain que Sim. as pessoas ignoram. E quando você entende, você fala: caramba, isso daqui é o futuro. Tá? É isso que eu vou contar para vocês nesse curso. Eu explico o conceito e é de uma forma que você pode explodir sua cabeça, porque a maior mudança que você pode ter é quando você compreende algo e a partir da hora que você compreende algo, você muda o comportamento eterno. Eterno. Se você não compreende, você só está replicando, aquilo é um conhecimento superficial. Ele não mudou seu comportamento eterno, em via de regra, né? Ele só falou assim: ah, o Juliano falou para você fazer 10 publicações por... Não, por que você faz 10 publicações por mês? Né? Entendeu por que na rede social, na inteligência artificial e na blockchain, entender o porquê é mais importante do entender o que é feito. Porque o que muda o tempo todo, o porquê não muda. Bom, só para finalizar aqui, e eu acho que é um toque de polêmica aqui, vou tentar reformular aqui a pergunta da Bruna Maria. Ela falou o seguinte, que ela não utiliza a inteligência artificial no seu negócio, que é um negócio varejista, por conta de questões éticas, né? Questões éticas assim, você acabou de falar, de entender, aí nós estávamos falando, é claro, de blockchain, do porquê, mas ela não tem acesso, ela não sabe de onde vêm as informações e como são tratadas essas informações por trás, nos bastidores ali, de uma IA. Talvez, quem sabe, utilizando uma API, utilizando talvez um sistema de terceiro, né? Que isso é muito mais comum, como você mesmo vai indicar alguns. É, Como trabalhar isso e evitar as questões de vulnerabilidade, talvez impactando numa questão ética, que é o que nós estamos aí, né, correndo, né, o governo, todo mundo está tentando regular isso de uma forma que, entre aspas, né, não sei, no projeto eles deem segurança ao usuário. Bruna, né? Isso, Bruna Maria. Bruna, eu vou te perguntar uma coisa. Você acha antiético usar a inteligência artificial porque você não está usando a inteligência artificial porque você acha antiético usar a inteligência artificial? Ah, principalmente porque você não sabe de onde vêm as informações, né? Aí,
É difícil você explicar isso sem você entrar numa explicação técnica, né, Sim. porque, assim, a inteligência artificial e o ChatGPT, por exemplo, GPT significa Generate Pre-trained, ou seja, pré-treinado generativo, né. Ele gera a partir de um pré-treino. Esse conteúdo é um conteúdo, quando você pede ele, você gera o prompt, ele vai ativar essa rede neural e vai criar algo que literalmente é novo. Pode ser que seja baseado em estilos que são milhões de dados anonimizados que não, você não sabe e da onde que veio para onde vai. Eu vou fazer um paralelo para você. Quando você come uma comida, quando você come uma comida, você sabe aonde você vai usar essa comida no seu corpo? Ah, comi uma maçã. Essa maçã que eu comi vai virar unha, vai virar pele, vai virar energia. Você não sabe. A IA, ela funciona mais ou menos dessa maneira. Ela é alimentada com uma comida, mas aonde ela vai ser utilizada, dentro dessa base de milhões de teras de dados, você não consegue saber aonde ele é utilizado, porque ele é uma partícula de informação no meio de um universo. Na minha opinião, eu acho que você vai perder uma oportunidade. Mas Por... digo assim, Juliano, não pelo saber onde vai ser utilizado e vai ser fragmentado, mas acho que a pergunta dela é mais voltado para a questão de, tipo, de onde vem determinados tratamentos de dados e tudo mais. Então, mas é essa a pergunta que eu respondi. Porque o cara vai falar assim: ah, da onde que veio os dados que treinou o ChatGPT? Hum. Não, não tem como você descobrir isso, porque foi usado milhões de teras anonimizados de Por isso, aquela informação. provocação que você fez no começo, analise e reanalise diversas vezes ali, uma vez que foi feitos pelo ChatGPT ou por qualquer outra Exato, IA. exato. Assim, o problema não é você usar a ferramenta, o problema é como você usa a ferramenta. Porque é literalmente, se você está usando para você plagiar uma obra, você está usando ela para plagiar uma obra. Por exemplo, assim, vou criar uma arte com o estilo igual do Romero Brito, por exemplo. Isso sim é uma forma de talvez plágio. Mas até que ponto? E me diz você, me fala um artista que não teve inspiração em outro artista. Cara, isso não existe. O cara que aprendeu um estilo, ele estudou Renascimento, estudou Rococó, estudou não sei o quê, estudou estilos, estudou art pop, estudou não sei o quê. E aí ele compilou as informações e ele desenvolveu o próprio estilo. Qual é a diferença disso para o ChatGPT? Zero. Zero. Bom, acredito que o que nós estamos discutindo aqui, muitas coisas vão entrar É, numa questão mais, talvez, jurídica ali e sim. tudo mais. É claro que nós estamos aqui provocando, porque o nosso papel aqui é tirar todo mundo da zona de conforto. Vamos se mexer para que a gente possa ser mais crítico e buscar informações, não é só criticar também. Buscar É. informações para que você se posicione também como empreendedor, empreendedora. Agradeço então aí a Bruna Maria pela pergunta E e usar a própria cabeça mesmo para poder pensar sobre o que a gente provocou você. justamente, é bem isso. Então, Juliano, deixe as suas palavras finais ali, as suas redes sociais, pessoal que está assistindo e depois vai assistir também aqui, para que eles possam estar buscando contato com o próprio Juliano aí. Bom, pessoal, eu me considero uma espécie de tecnocrata ou uma pessoa que acredita na tecnocracia. Eu acredito que a tecnologia pode transformar a sociedade, a vida das pessoas de uma forma positiva. Desde as redes sociais, como ela se comporta, liberdade de informação, o livre conhecimento, até mesmo a tecnologia blockchain, que vai te dar liberdade para você ter custódia desses dados.
Tá? Tudo isso eu venho estudando com o maior carinho. Eu acho que a tecnologia, ela não é preto no branco, ela tem um fator humano, sim, tá? Esse fator humano precisa ser preservado e não só isso. Eu acredito que a tecnologia, ela vai nos dar mais tempo para a gente reforçar os nossos valores humanos, né? Pra gente, se você tem mais tempo de ficar agindo feito máquina, batendo martelo, apertando o parafuso, você tem mais tempo para você cuidar da família, você trabalhar menos e aproveitar mais o seu lado realmente humano. E a máquina e as inteligências artificiais e toda a tecnologia pode te prover isso. Então, assim, não fique vilanizando, acho que essa que é a palavra. As pessoas ficam vilanizando a tecnologia. Parece que a tecnologia é o grande vilão. A inteligência artificial é o grande vilão. O protagonista é o ser humano. Então, se vocês querem saber um pouquinho mais, eu escrevo muitos artigos no meu blog, né, julianokimura.com.br, bastante conteúdo no meu Instagram também. Me acompanha, vem saber um pouquinho mais e vamos para o nosso aulão. Não esquece de comentar aqui para você poder receber o material com a lista curada das melhores inteligências artificiais e você receber isso bonitinho, analisado, para você poder utilizar isso no seu dia a dia. Perfeito. Então, para finalizar aqui, nós temos aí, queremos agradecer, Juliano, pela sua presença aqui, de estar passando isso, provocando um pouquinho mais o pessoal que faz parte da comunidade. E se você quer também aula ou mentoria com ele, pode entrar na nossa comunidade movihub.com.br e nós teremos ali, já temos ali toda quarta-feira, nós fazemos ali um balcão de negócios. Toda quinta-feira nós temos o aulão e toda segunda, na próxima segunda, amanhã já sai, da próxima segunda, qual que vai ser a live, tá? Então, estamos trazendo profissionais de várias áreas, queremos ouvir todos os tipos de profissionais, tá? Desde a área mais comportamental, da área mais técnica, tecnológica, futuristas. Então, você está aí recheado de bons conteúdos, de práticas e esperamos você na próxima live. Um abraço, pessoal. Tudo de bom. Tchau, tchau.